Essa é a segunda parte de um episódio que foi ao ar na semana passada com Roberta Câmara. Ela é psicóloga, terapeuta individual e de casal. Caso você deseje assisti-lo, aqui mesmo na descrição do vídeo tem um link que te leva direto a ele. Roberta, vamos falar desses acordos que você fez aí com seu esposo, porque eu acho que isso aí também foi fundamental para ser menos problemática aí esse período, né? Isso a gente faz sempre, até hoje, e a gente renova e a gente muda, porque vai dependendo do que vai acontecendo, né? Antes da gente ter filho, né, quando a gente resolveu que a gente ia tentar naturalmente, né? A gente imaginava que ia ser um bebê só, então a gente fez, assim, um panorama, né? Ah, ele trabalha a tal hora, eu trabalho assim, como é que vai ser a questão de trabalho, rede de apoio, essas coisas mais ou menos, mas, enfim, não rolou. E aí, quando eu fiquei grávida, de fato, e eram 2, e aí a gente teve que sentar a gente tem que entender como é que vai ser a nossa vida. Ele, meu marido, ele tem uma personalidade, ele é muito... Tudo vai dar certo, não se preocupa, sabe? Vamos dar um jeito, a ansiedade que me sobra falta nele. Entendo. E aí eu disse, não, tudo bem, a gente não precisa entrar em pânico, mas a gente precisa ter algum preparo, né? Então... O caminho do meio, né, Roberto? Isso, exatamente, o caminho do meio, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então a gente chegou nos acordos, alguns que foram qual é o horário de trabalho dele, qual é o meu horário de trabalho, se nós iríamos ter ajuda em casa. No início nós tínhamos babá, hoje a gente não tem mais, os meninos estudam numa escola integral, mas no início a gente teve babá, precisou dessa pessoa para poder a gente trabalhar. Então, esses foram os acordos que precisavam existir, assim, funcionais, assim, logísticos, né? Mudanças no nosso orçamento. Então, quais são os gastos que são fundamentais, os gastos que são essenciais, aqueles que não são tão importantes mais, como é que muda a nossa vida nesse sentido. Então, fizemos esses acordos. E aí entrou a parte que a gente não fala, que ninguém fala, que é assim... Não, eu acho que não fala... Nem desse Esses outros que você fez, a gente dificilmente faz, não, né? Eu acho que justamente por isso a gente tem tanto problema, sim, né? Porque... E tem umas coisas assim, por exemplo, no início a gente diz assim, não, acho que a gente não vai precisar de ajuda, assim, alguém pra cuidar de babá, por exemplo. A gente não vai precisar. A gente vai conseguir dar conta. Aí chega a realidade e a gente não dá conta. Corre, não, a gente precisa de alguém. Até a própria rede de apoio da nossa família. Então, assim, eu tenho a minha mãe, ele tem a mãe dele. Então, a gente sabe que elas podem ajudar, e elas ajudam muito até hoje. Mas a gente não podia sobrecarregar elas, né? De tipo, vão ficar todos os dias na casa de uma avó, na casa da outra avó. A gente sabia que também tinham essas limitações. E aí teve essa parte de dizer assim, olha, você tá entendendo que a gente não vai conseguir mais, por exemplo, um amigo ligar pra gente e dizer assim, venham pra cá, pra casa, pra gente jantar fora, pra gente tomar uma cerveja, pro churrasco, e a gente simplesmente ir, né? Ele até ficou assim, será que a gente não vai conseguir? Talvez com as crianças grandes, mas assim, bebê não. Bebê tem horário, tem rotina, tem que dormir, tem que comer, tem que tomar banho, troca fralda, não sei o quê. Então, assim, não é todo lugar que a gente pode levar, não é todo lugar que a gente vai querer estar. Vai ter momentos que a gente vai estar cansado, que a gente vai priorizar ficar junto, ficar em casa, dormir. Então, tudo isso a gente começou a conversar sobre essas mudanças. Tipo, tudo bem passar por isso? Porque isso vai rolar. Eu preciso entender se pra nós dois tá tudo bem a gente... pausar a nossa vida de casal durante um tempo para poder focar nas crianças. Eu até estava te falando no início, né, que eu fiz um contrato com meu marido, eu escrevi o contrato, eu mandei ele assinar de licença paternidade, porque o meu marido é empresário, então ele poderia ficar um tempo fora. Você determinou quanto tempo dessa licença, Um Roberta? mês, 30 dias. E olha como a sociedade é, né? Ininterrupto, né? Ininterruptos, isso. 30 dias. Sem tocar, sem pisar lá na loja dele. E aí eu falei bem assim, eu disse, a sociedade é muito machista nesse ponto. Sim. E aí toda vez que ele falava pra alguém, eu grávida ainda, né? Não, eu vou passar um mês de licença. O pessoal falava assim, nossa, isso tudo... Eu só passei uma semana, eu só passei 3 dias. Nossa, você vai aguentar um mês? Ainda não é
naturalizado o cuidar né, Isso, no homem, do pai, né? Isso. Então, para a sociedade é só a mãe que tem que ficar ali, Que tem que e o homem ficar. retoma a vida rapidamente. Rápido. E a minha maior necessidade de que ele estivesse, então assim, eu queria que ele estivesse em todos os momentos do início ao fim, né, de todo o processo, porque eu queria que ele estivesse no parto, dormisse comigo na maternidade, ficasse comigo esse tempo inicial, porque eu precisava que ele conhecesse os bebês do mesmo jeito que eu ia conhecer. Que ele entendesse como é que coloca pra dormir, que ele soubesse os horários, que ele entendesse os sinais, né? Que a criança tá chorando porque tá com fome, ou porque tá com sono, ou porque tá suja, precisa trocar fralda. Eu precisava que ele fizesse tudo isso, porque primeiro que eram 2, né? Então, assim, é um trabalho em dobro. Mas também porque eu precisava que, quando fosse a vez dele de fazer esse trabalho, ele soubesse fazer. Certíssimo. Eu não nasci sabendo, ele também não. Então, assim, nós dois vamos ter que saber fazer, os dois vão ter que saber fazer, porque eu preciso que você faça do mesmo jeito que eu. Sim. E aí, isso foi fundamental, foi muito importante. Nossa, como eu queria dar uma voltada no tempo aí pra fazer a mesma coisa. E isso é até hoje, porque, por exemplo, eu, quando coloco os meninos pra dormir, a gente canta musiquinha e tal, e agora Gustavo quer que eu cante uma música específica. Toda vez ele pede essa mesma música. E aí, hoje de manhã, meu marido tá dizendo assim, olha, falou pra mim, eu preciso aprender essa música. Porque ele me pediu e eu não sei cantar. E eu disse, não, tudo bem, depois eu passo a música pra você aprender a cantar. Porque vai acontecer dele pedir pra você cantar. Ele só quer dormir agora ouvindo essa música e aí o pai tem que aprender. Sim. Então, é uma besteira, mas talvez ele pudesse dizer assim, olha, eu não sei botar ele pra dormir porque ele quer essa música e eu não sei, né? Sim, bota você, porque eu não sei. Durante muito tempo tinha aquela coisa, né? Tipo, ele fazia assim, como é que você pega? E tinha isso, né? Olha, você tá pegando de um jeito que a criança tá dormindo rápido. Como é que você tá pegando que eu não tô sabendo pegar? Ai, como é fundamental a pessoa querer aprender, né? Isso. Eu falo pra todo mundo, meu marido tem 2 características. Ele é muito disposto, ele sempre foi, ele sempre quis muito ser pai, ele é disposto. Só que eu sou chata. E eu cobro. E eu cobro muito até hoje. Então, assim, não é só ele ser disposto, porque eu acho que se só ele fosse disposto, ele faria mais do que a maioria, mas ainda faria menos do que ele faz hoje. Sim. E eu sou chata, então eu cobro. Então eu tô ali o tempo todo dizendo e conduzindo, né? Conduzindo. Também, né? Muitas coisas eu não preciso mais falar, porque ele já ficou natural, mas outras eu ainda tenho que chamar atenção, né? Estão aqui chorando, já tá na hora do banho, já tá na hora de botar pra dormir e tal. E também deixo um pouco ele fazer do jeito dele, né? Porque também tem o jeito de cada um. Isso. Também tenho que aceitar que... tanto é que às vezes, pra você ter ideia, que eu acho que muitas mulheres deveriam fazer isso, eu falo isso pra várias pacientes. Se puder, sai de casa. Na hora que o marido tiver que fazer... Não aquela fica olhando, tarefa, fica olhando não, sai. Deixa ele fazer do jeito dele, não matando os meninos. Isso, estão tudo vivo, tudo saudável, tá bom. Porque assim, várias vezes acontecia dele fazer de um jeito que eu não concordo, ou que eu acho que não é mais fácil, né? O jeito que ele tá fazendo é mais difícil, e eu ficar assim, não faz desse jeito, faz daquele, não sei o quê. E eu disse, cara, eu tô atrapalhando o processo dele. Ele precisa... Eu aprendi que esse jeito era mais fácil tentando. Então deixa ele tentar. Sabe? Deixa. E aí eu saio, desço pro meu prédio, levo um livro, fico lá embaixo, passo um tempo. E é bom, porque aí eu deixo ele se virar, sabe? Eu respira também, né? E isso, dou uma descansada. Mas isso tudo, todos esses acordos foram acontecendo. Eu tenho algumas regras para acordos, que eu não faço acordo na hora da raiva. Não existe fazer acordo na hora da raiva. Na hora da raiva é raiva, tem que esperar a raiva passar. Então, não faço acordo na hora da raiva. E eu não espero acordo, gente, você já ter uma sugestão de solução para o problema. Se você ainda não tem, você precisa pensar antes de chegar para conversar com a pessoa que você se relaciona. Porque se você chega somente com a gente precisa conversar sobre a nossa situação com o nosso filho, porque eu estou me sentindo sobrecarregada e eu não estou feliz. Você não deu sugestão, você não deu solução, você não deu nada.
Será que o que você está esperando não é um pedido de desculpa da outra pessoa? Não é que a pessoa diga, nossa, realmente, me desculpa, eu tenho que me posicionar mais, eu tenho que participar mais, você é incrível, você é uma mãe maravilhosa. Você talvez esteja esperando isso. E não vai acontecer. Muito, né? Não vai acontecer, porque na hora que você chega para ter uma conversa como essa, se você não traz esse momento do acordo, se a pessoa não sente que está vindo ali, olha, uma sugestão, uma proposta, ela talvez se sinta atacada. E não tem praticidade a conversa, né? Isso, você vai dizer, eu tô me sentindo sobrecarregada, ele vai dizer assim, eu que trabalho o dia todo, chego estressado, tenho milhões de contas pra pagar, você acha que é fácil viver a minha vida? E aí gerou uma confusão e você não vai sair ali com nenhuma solução. Porque aí aciona um botão também em você ali da revolta e você vai revidar. E não vão chegar a acordo nenhum. Não vai chegar a acordo nenhum. Então assim, primeira regra, não pode estar com raiva. Você tem que estar assim, vai caminhar, vai respirar. E vamos pensar numa solução, né? Vamos pensar numa forma da gente chegar num consenso, de um jeito que dê certo. Então você pode sugerir algo e a outra pessoa pode sugerir algo, para vocês chegarem num ponto em comum ali. Mas o que eu acho mais importante é que você consiga se expor, tem que ser vulnerável. A gente tem que ser vulnerável numa conversa com o nosso companheiro e colocar pra fora o que a gente tá sentindo. E o que a gente tá sentindo, não é o que o outro tá fazendo. Não é tipo, olha, eu quero que você faça isso porque você é preguiçoso, você não faz nada. Isso é um ataque. Isso não é vulnerável. Você não tá sendo vulnerável, você tá atacando o outro. Então, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu tenho me sentido sozinha, tenho me sentido sobrecarregada. E eu tenho uma sugestão pra fazer. O que você acha de você cuidar do nosso filho, desse horário, porque nesse horário eu pretendo descansar, eu pretendo, sei lá, fazer uma academia, eu pretendo estudar, dormir. E dessa forma a gente divide melhor as tarefas, eu me sinto melhor, você tem uma participação maior, né, com o seu filho, você vai ter uma relação melhor com o seu filho. Então é diferente como você coloca. É demais. E os acordos, eles também têm que ir se ajustando à realidade do casal. A gente mudou muito os acordos, eu e meu marido, em relação às dormidas com os meninos. Porque os meninos começaram a dormir mesmo a noite inteira agora, 2023, sei lá, com 2 anos, perto de 2 anos. Sim. Então, durante todo esse tempo, eles não dormiam a noite inteira, eles ainda acordavam durante a noite. Então, como é que a gente faz? Então, no início, que eram bem bebezinhos, acordavam várias vezes, então assim, o que é que tá sendo mais fácil? Será que você dorme com um e eu com o outro? Aí depois a gente não tava gostando disso, então vamos fazer assim. Um dorme a noite toda e o outro fica com os dois, não dorme nada. E no outro dia a gente troca. Você dorme a noite toda e o outro, né? Tá, e ficamos um tempo assim. Nossa, agora eles estão melhores, vamos fazer de outra forma. Você vai para um quarto, vou para outro quarto. Vamos tentar dormir os 4 na mesma cama, né, no mesmo quarto. Então a gente fez tentativas, tentando sempre conversar para entender como é que é bom para ele, como é que é bom para mim. Ele já desde sempre assim, olha, para mim é muito ruim quando a gente dorme todo mundo junto na mesma cama. Eu não durmo bem. Então tudo bem, se para você é péssimo dormir todo mundo junto, a gente vai separar. Vamos colocar as crianças assim e tal. E hoje já é outro acordo. Né? Hoje os meninos já dormem a noite toda, então a gente já consegue dormir no nosso quarto, os meninos no quarto deles, e aí a gente reveza. Se acordar, um dia sou eu que levanto, um dia é ele que levanta. E a gente tem que ir conversando e chegando nesse tipo, pra mim é bom assim. Pra você, como é que é? Né? Diferente de, chega, eu não aguento mais, você tem que fazer assim, não vai chegar em nenhum tipo de acordo benéfico para todo mundo. E eu acho que a gente cria muito conflito, Roberta, justamente porque a gente deixa chegar nesse ponto em que você tá, que a sua panela já transbordou, para poder querer conversar na raiva, na ira, na revolta, no cansaço, e aí você ataca, isso, né? Em vez de você fazer esse acordo já mais prático, né? E mostrando vulnerabilidade, porque você tá revoltada, porque você tá estressada e você vai depositar toda essa ira sobre a pessoa. Então não flui, né? Não. E uma coisa que eu acho que também a gente tem que levar em consideração, que é, você conhece a pessoa com quem você casou, pelo menos espera-se que você conheça. E a gente tem que entender o que é possível mudar e o que não é possível mudar. Geralmente, valores, princípios e
formas de ver a vida são mais difíceis de mudar, né? Sim. Então, se você tá casada com uma pessoa que tem uma visão de mundo, uma visão de vida, uma visão de família muito diferente da sua, é mais provável que você tenha mais atritos. Porque assim, nem você vai mudar a sua visão, nem ele vai mudar. Por que você acha que ele tem que mudar? Não é você que tem que mudar? Então, vai mudar. Então, vocês vão ter mais atritos. E aí, você vai ter que escolher. Ou eu vou ficar com essa pessoa, aceitando que ela é desse jeito, do mesmo jeito que ela vai ter que aceitar o jeito que eu sou. Ou a gente não vai ficar junto, né? Então, isso é uma coisa a se pensar, né? Tipo, se você tá com uma pessoa que tem os mesmos valores e princípios e formas de ver as coisas do mesmo jeito que você. É claro que terapia ajuda, terapia de casal ajuda também a entrar, talvez, em uma relação que seja um pouquinho mais... não que todo mundo mude e fique todo mundo, né? Mas que a gente consiga ter um pouquinho mais ali de equilíbrio. Mas você conhecer essa pessoa, como eu disse assim, você conhece a pessoa, você já sabe algumas coisas sobre ela, você já sabe como ela pensa, né? Então, assim, você até falou isso no início, como é que eu posso fazer de um jeito, né, que fique bom pra mim, sabendo que ela é desse jeito, sabendo que eu sou desse jeito? Então, meu marido, ele é diferente de mim em muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, assim, ele não gosta de muitas coisas que eu gosto. E eu não gosto de muitas coisas que ele gosta. Ele é um cara dos esportes, do ar livre, de fazer coisas, ele gosta... Eu adoro ficar em casa assistindo filme, né? Então, assim, eu vou conseguir mudar ele? Será que eu vou conseguir transformar ele numa pessoa, um cinéfilo? Cinéfilo que fala? Acho que é. Mais do lar, né? Mais em casa, né? Não vou, e nem é saudável que eu faça isso, né? Então, assim, dentro dos nossos acordos, como é que a gente pode... Por exemplo, meu marido é super atrasado. Super atrasado. Então, é mais provável que eu busque os meninos na escola do que ele. O que é possível para cada um, né? Isso. O que se ajusta mais à personalidade, né? Provavelmente ele vai sair para pedalar com os meninos e você vai ficar em casa fazendo algo seu, né? É o que ele faz sempre. Então, assim, ele não sabe cozinhar e eu sei. Então, assim, ele sabe fazer um ovo, ele sabe fazer uma coisa que precisa. Mas, assim... Vai ser difícil que eu entre num embate com ele para que ele comece a cozinhar do mesmo jeito que eu cozinho, que ele faça a quantidade de comida que eu faço, do jeito que eu faço. Poxa, será que essa briga vale a pena? Eu acho que é pedir demais. Eu entrei pensando sobre isso, quando eu comentei com você sobre isso, foi porque eu estava me lembrando que todas as vezes o meu marido levanta da cama e ele não dobra cobertas, não ajeita nada, lençol. Ele levanta e sai como se aquilo ali se arrumasse sozinho, ou, né? E aquilo me incomodava e eu ficava, né, irritada, porque eu gosto de arrumar a cama, eu acho que é básico, né? Você levantar e arrumar a sua cama e tal. E aquilo me incomodava. E um dia eu cheguei pra ele e falei assim... Eu queria te fazer uma pergunta. Você não arruma a cama porque você acha que é minha obrigação fazer? Aí ele disse, não, porque eu não acho importante. Aí eu parei e pensei, de que adianta eu brigar para ele arrumar essa cama, se ele não considera importante? Né? Não vai deixar de ser importante para mim arrumar a cama e não vai passar a ser importante para ele porque para mim é. Exatamente. Né? Então eu pensei, tudo bem, a cama é minha. Eu arrumo. Isso, né? Porque isso é importante pra mim. Porque é importante pra mim, eu gosto de levantar e ver minha cama arrumada, né? Parece que o dia não começou, a casa tá uma bagunça se minha cama não estiver arrumada. Isso. Então, assim, ok, é uma prioridade minha. Exatamente. Não é dele. Isso. E você entender isso é importante porque, como você falou, você não arruma a cama porque você acha que é uma obrigação minha, e aí entra nesse embate do tipo... Louça, acontece muito isso assim. Cara, mas ele deixou a louça, a gente almoçou, jantou e ficou lá e ele não fez. Mas veja, às vezes é porque a pessoa acha que de fato é sua obrigação, mas às vezes a pessoa não acha importante lavar agora. Sim. Pra ela não é problema lavar depois. Isso. E aí a gente tem que entender, tipo, eu posso abrir mão da louça, deixar a louça lá o dia todo e ele vai lavar só na hora que é importante pra ele? Ou é muito importante pra mim lavar a louça e eu vou ficar com a louça? Uma vez uma seguidora até me perguntou assim, e quando o cara não acha nada importante? Não quer fazer nada, não acha nada importante? Eu fiz, olha,
Acho muito difícil que ele não ache que nada é importante. Talvez ele só não ache nada importante, porque talvez você faça tudo. Então, ele realmente não acha nada importante. Mas, assim, se a gente conhece a pessoa com quem a gente tá e a gente gosta dela desse jeito e a gente quer estar com ela desse jeito, a gente vai ter que entender que algumas coisas a gente vai lutar por isso e outras coisas a gente não vai. Vai abrir mão. A gente vai abrir mão. Eu sou e também, Roberta, entender que não é pessoal, né? Isso. Você veja a pergunta que eu fiz a ele. Você não arruma porque você acha que é obrigação minha? Eu tava muito revoltada, tava muito irritada. Mas a resposta dele me trouxe a realidade. Eu fiz, não é sobre mim. Né? É sobre ele. Isso. Então a gente se ajusta. Inclusive, eu dou esse exemplo para muitas pessoas. Por exemplo, meu marido se preocupa muito com o carro. Se tá lavado, se fez manutenção, se calibrou os pneus, se tudo. E eu não, porque eu não acho importante. Deveria achar, mas não acho. E aí ele faz algumas perguntas assim, poxa, mas por que você não botou o carro pra lavar? Aí eu sei que... a mesma resposta que o seu marido falou sobre a cama, tipo assim, porque eu não acho importante. Na minha cabeça, assim, eu vou botar pra lavar. Pra você. Não é uma prioridade pra mim, vou botar pra lavar, vai chover, vai sujar de novo. E aí, por que eu lavei? Não vou lavar. E ele fez, não, mas poxa, não é possível, eu já pedi 30 vezes pra você botar o carro pra lavar e você não botou. Você foi abastecer o carro, por que você não calibrou o pneu? Cara, nem passa na minha cabeça calibrar o pneu, nem lembro que tem que calibrar pneu, sabe? E aí ele fica indignado, do mesmo jeito que talvez você fique, eu fico também, quando ele não faz uma tarefa que eu acho importante. Sim. Então listar isso, entender assim, isso é pra mim importante, isso é importante pra você, então quem vai fazer? Então assim, já decidiu que carro, quem vai cuidar do carro é ele. Então se tiver que lavar o carro, quando põe pra lavar é ele, a gente combina, ele, tem que botar o carro pra lavar, tem que levar pra manutenção, tem que fazer não sei o que, eu disse, tudo bem, hoje eu vou andar de Uber e você vai levar pra fazer tudo com o carro, porque eu não acho importante. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a gente entender quem a gente é, o que a gente valoriza, o que a gente prioriza, entender o outro, né? E também entender o que é inegociável pra gente. Porque às vezes tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que a gente diz assim, isso aqui eu não tolero, né? Então, sei lá, no meu caso, na educação com os meus filhos, né? A gente teve conversa sobre a educação dos nossos filhos, então, assim, a gente chegou à conclusão de que a gente não iria ter uma educação com violência com os nossos filhos, a gente não bate nos nossos filhos, a gente disciplina eles de outra forma, né? A gente coloca limites de outra forma. Então, a gente teve essa conversa, mas se por um acaso ele fosse um pai que, sei lá, fosse adepto isso. Primeiro que eu saberia disso antes, porque eu conheceria ele, eu saberia como é que ele é. Mas eu acho que é importante a gente chegar assim, isso aqui é inegociável pra mim. Isso aqui não vai rolar, entendeu? Sim. Então, a gente entendeu o que é inegociável pra gente, tanto dentro da relação quanto na parentalidade. Pra colocar os nossos limites, colocar na mesa, isso aqui daqui não passa. Daqui a gente não vai passar. Tudo bem pra você? Sabe? E aí é importante o autoconhecimento, né, Roberto? Eu acho que autoconhecimento ele é importante para tudo, porque você conhece até onde você vai, o que você cede, né? Você se entende como você sente, o que você dá conta de fazer, né? Então, assim, eu acho que é base para um bom relacionamento, primeiro consigo mesmo, né? Sim. E, consequentemente, com o outro. Né? E depois, eu acho que o diálogo, esses acordos que você falou, que você propôs, que você nos orientou aqui, eu achei, assim, de uma validade absurda, sabe? Eu acho que se todas nós, todos os casais tivéssemos esse hábito de conversar, de fazer esses acordos do que é importante pra mim, né? Do que eu quero, do que eu dou conta, do que eu tenho habilidade de fazer, né? Do que eu gosto, eu assumo isso, você assume tal coisa. Nossa vida fluiria de uma forma muito melhor. A gente teria menos problemas em consultório. A gente faz isso em vários lugares. A gente faz isso no nosso trabalho. Mas a gente não faz isso na nossa relação. A gente poderia fazer isso com os nossos filhos. A gente faz muitas vezes com os nossos filhos, né? De dizer assim, filha, vamos fazer um acordo? A gente vai fazer tal coisa agora, mas depois eu vou fazer tal coisa com você. A gente faz isso. E a gente não faz isso nos nossos relacionamentos. Porque a gente
deixa para depois, ou porque a gente quer que o outro saiba o que a gente pensa, quer que o outro imagine que a gente quer tal coisa. O outro não sabe tudo. A gente tem que dar essa informação para outra pessoa. O óbvio às vezes precisa ser dito. Porque às vezes o óbvio para você não é óbvio para o outro. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Então, Roberta, pra gente, se você pudesse dar uma orientação, né, para as pessoas que nos ouvem sobre bons relacionamentos, quais seriam, assim, o que você listaria de fundamental, além do que a gente já falou aqui? Eu acho que a gente ter valores parecidos é fundamental para a saúde de um bom relacionamento, né? Para um relacionamento ser bem saudável e, enfim, duradouro, que é o que a gente deseja. A gente tem que ter valores e princípios muito parecidos. Não adianta a gente ter uma química, a gente achar o outro bonito, a gente gostar de fazer coisas legais com a pessoa, se a pessoa pensa de um jeito completamente diferente do seu, se ela valoriza coisas diferentes de você, se ela tem princípios que você não concorda, não vai dar certo, né? Vocês vão viver em guerra, então assim, valores parecidos, eu acho que é assim a base. Esse negócio de oposto que se atrai, pode até se atrair, mas conviver bem não... Eu acho que o oposto ele pode conviver se for dentro de um nível mais superficial, né? Eu gosto de cerveja, você gosta de vinho, eu gosto de pizza, você gosta de salada. E com relação à ansiedade que você falou, né? A ansiedade que falta nele te sobra, mas aí tipo um balanceia o outro, Isso. Você ajuda a prever algumas coisas, ele te ajuda a relaxar um pouquinho, então... Isso, porque aí são diferenças de personalidade. Isso. As diferenças de personalidade, elas vão existir, você não vai encontrar alguém igualzinho a você. Agora, o que vocês querem, o que vocês valorizam, o que vocês planejam, como vocês veem a vida, precisa combinar. Sim. Porque é isso que vai ruir, né? Se você enxerga a vida de um jeito e a outra pessoa enxerga de outro. Então, esse é acho que a grande base é essa. E aí eu acho que o que sustenta, além disso, que é uma base muito forte, é a comunicação. Uma comunicação frequente, aberta. Eu sou adepta de combinar horário para conversar. Combinar horário para se encontrar, dia do casal. Qual é o dia que a gente vai se encontrar? Qual é o dia que a gente vai sair? Tem uma frase, eu não vou saber de quem é a frase agora. O problema do casamento é que a gente adia o afeto. Porque sempre tem o amanhã. Sim. Né? Amanhã eu falo, amanhã eu digo que eu te amo, amanhã a gente sai, amanhã. Amanhã eu dou atenção. E esse amanhã, né, vai criando lacunas, né? Isso, exatamente. Então, assim, adiar esse afeto é perigoso, né? Adiar os combinados, adiar a comunicação. Então, às vezes eu falo pro meu marido, hoje, tenta chegar mais cedo pra gente conversar sobre tal assunto.
temos que conversar sobre tal assunto. Todos esses combinados que eu falei, que eu fiz com ele, foram assim, né? Momentos que a gente estava bem, não eram momentos de briga, não eram momentos de raiva, eram momentos que eu já tinha pensado sobre o que eu poderia trazer, né, para dentro da relação, como é que a gente poderia transformar isso num acordo. Sentamos e conversamos sobre aquilo. Então, ter o hábito de conversar sobre o relacionamento, sabe? Quase como fazer um balanço mensal ali, de como é que foi, como é que tá sendo, o que é que você tá gostando, o que é que você não, o que é que a gente pode mudar. É muito importante. Tanto é que muitos casais são beneficiados com a terapia de casal. Por quê? Porque tem na terapia de casal esse lugar do balanço. É ali que começa a acontecer o hábito de transformar essas conversas em rotina, né? Isso, fazendo parte dessa rotina. Então, acho que você ter valores e princípios parecidos e prezar por uma boa comunicação, você já vai estar, assim, muito mais próximo das suas bodas de diamante do que sem isso. Roberta, só aqui, você falando e eu pensando, a mulher, ela é sempre tida como aquela que gosta de TDR, né? Que gosta de, ali, polemizar as coisas. O homem é muito prático, tem uns que não gostam de muita conversa. Quando o homem é assim, né? Certo. Mais arredio ao diálogo, acha que, né, DR não é favorável. Tem algum caminho que a mulher possa, né, seguir para acessar esse homem? Talvez transformar essa conversa, essa discussão, em algo leve. Que eu acho que o problema todo é o peso que é trazido dentro do... Porque geralmente as DRs, quando são DRs, são colocadas à tona na hora da raiva ou na hora depois de uma briga. Então, os dois estão com raiva um do outro, ficaram sem se falar. E aí, ela diz assim, senta aqui pra gente conversar. E aí tá aquele peso, né? O outro sabe que não vem coisa boa, né? Não vem elogio ali. Não. Então, esse peso traz essa sensação de que vai ter um atrito. Estou diante de algo que vai me estressar, vai me angustiar, vai me entristecer. Vai fazer cobrança. E isso, a gente não gosta disso. Agora, é diferente de... Olha, a gente precisa conversar sobre... vamos conversar hoje de noite, quando você chegar. Vamos conversar sobre uma sugestão que eu quero dar. Sobre como é que está funcionando aqui a nossa casa, sobre as nossas contas, sobre nós dois. Antes de dar problema, né, Roberto? Isso. E às vezes até já teve problema. Aí você já acendeu o alerta, né? E você vai ali e tenta conversar num momento de calma, né? Isso. O momento de calma é muito importante. Não conversem nunca no momento da raiva, porque é muito difícil dar muito bom, sabe? Depois da raiva, assim, né? Nesse momento de euforia. Então, procurem conversar depois que as coisas já se acalmaram e você já sabe o que você quer dizer. Qual é o objetivo daquilo? Porque se o objetivo for, eu quero que ele me peça desculpa, vai dar certo, né? Qual é o objetivo? Queremos chegar eu não quero que isso aconteça de novo. Pronto, isso é um objetivo. Agora, eu vou conversar com ele porque eu quero que ele me peça desculpa. Eu quero que ele diga que eu quero que ele se arrependa. Eu quero que ele peça perdão. Eu quero que ele assuma que ele está errado. Cara, é muito ego aí também, poxa, né? É uma briga de ego, né? Será que vai dar certo isso aí? Entendeu? Então, eu acho que ter essa DR, ela precisa ser desmistificada, mas também precisa ter um conteúdo um pouco mais leve. Ela precisa ter um contexto e uma atmosfera um pouco mais leve para tirar esse peso, tipo, ou vou levar uma bronca, né? Sim. É que nem a gente faz com o filho, se fulano, vem aqui que eu quero conversar com você, né? A criança sabe que vai levar uma bronca, a criança sabe que... Agora é diferente, se você sai pra lanchar com seu filho, né? Estamos lanchando, e você diz, filho, olha, aconteceu aquilo tal dia, né? Poxa, por que você fez isso? Será que a gente não consegue fazer de outra forma? Será que agora, a partir de agora, se você fizer tal coisa, a gente faz assim? Pô, é muito mais leve do que você chamar o seu filho pro castigo, Sim. né? Mesma coisa, né? Eu digo isso para mulheres, que eu acredito que é a maior parte do seu público, mas homens também. Sim. Que eu conheço muitos homens que gostam de DR, mulheres que não gostam, eu conheço muitas mulheres que têm medo de conversar porque acham que isso vai gerar uma briga, que isso gera um desgaste, que isso vai causar o fim da relação. E eu falo, olha, se uma
conversa for causar o fim da sua relação, é porque a sua relação tinha que acabar. Porque ela é tão frágil que uma simples conversa é capaz de acabar esse relacionamento. Então, eu conheço muitas pacientes minhas que dizem assim, Roberta, eu não queria conversar isso, eu não queria ter que conversar porque eu tenho medo de se desgastar, tenho medo dele ficar com raiva, tenho medo de ele terminar comigo. Eu acho que é porque a gente aprendeu a lei do silêncio, né? A mulher, ela é muito colocada nesse lugar, né? Da boazinha. Se eu não falo, eu não vou gerar um desconforto, conflito, né? Então eu vou ficar quietinha porque aí não arranjo problema, né? Isso. Eu acho que vai muito desse lugar de submissão mesmo que a gente se colocou ao longo dos anos. A gente muito silenciada, nós temos que ser boazinhas, uma mulher que se impõe, que é firme, ela não é bem vista, ela incomoda. Então, é normal, eu entendo que muitas mulheres tenham essa dificuldade, só que assim, isso vai colocar em risco a relação. De todo jeito, De todo jeito. Ao longo do tempo, não pense que as coisas vão melhorar porque você ficou calada. É só adiar, né? É adiar um problema, porque ele vai continuar existindo. Exatamente. Você não tomou nenhuma atitude a respeito. Isso. Então, bem provável o problema, além de continuar, ele vai aumentar. Né? Vai aumentar. E aí, quando aumentar, às vezes o que você podia ter feito antes já não vai funcionar. Porque já passou muito tempo, porque não faz mais sentido. Então, porque você já tá tão ferida, cansada também, que até se houvesse uma mudança já não vai ter muita importância, né? Exatamente. Porque o essencial da relação acaba indo com esses silêncios, com essas ausências, né? Esse afeto que você adiou, essa comunicação, essa conversa, esse acerto de contas, né? Você vai adiando e chega uma hora que não faz sentido. Né? A gente já se perdeu, a gente já se desconectou. Não faz sentido a gente ir atrás de uma coisa que já se perdeu durante tanto tempo. Então, eu acho que pensar sobre isso, trazer sempre, buscar sempre o outro, né? Não abandonar, não é nem abandonar a pessoa, é não abandonar a relação. Eu vejo muitas pessoas achando que cuidar da relação é só cuidar do corpo para não se descuidar para o outro, ou toda semana sair pra jantar. Acabou. Já tô cuidando da relação. Isso não é cuidar da relação. Aí fica os dois na mesa, cada um com seu celular, ninguém conversa. Ou seja, não teve conexão. Apesar de vocês estarem juntos ali na mesma mesa, você não tá conversando, você não tá olhando, você não tá fazendo carinho, você não tá vivendo aquele momento, Exatamente. Né? Qual é a qualidade disso, né? Qual é a qualidade? Eu tô de fato olhando pro meu relacionamento, eu faço planos com o meu parceiro, eu tenho projetos com ele de vida, né? Que não é só fazer uma viagem, mas o que a gente quer viver? Eu adoro fazer esse tipo de jogo com meu marido, né? O que a gente quer viver quando os nossos filhos ficarem mais velhos, ficarem independentes, adultos? O que a gente vai fazer? E aí a gente brinca, eu brinco, a gente vai morar num sítio, vamos morar não sei onde. Vai ser tão bom, você vai ficar fazendo isso, eu vou ficar fazendo aquilo, vamos fazer uma viagem, sei lá, maluca. A gente faz essas brincadeiras, mas é uma forma da gente estimular a nossa imaginação de como é que a gente vai estar junto, como é que a gente vai se divertir junto, como é que a gente vai... E existir para além dos filhos também. Porque às vezes a gente tá nessa fase que tem filhos pequenos e a gente só consegue se enxergar ali com as crianças no meio, né? Mas se enxergar para além dos filhos também é fundamental. Então, acho que são algumas coisas que precisam ser pensadas de tempos em tempos no relacionamento para a gente ter uma relação saudável. Roberta, muitas informações, uma conversa muito rica, amei demais. Eu acho que quem nos ouvir vai realmente ter muitas coisas para pensar, para analisar, para aplicar na sua vida prática, né? E quem sabe mudar seu relacionamento. Mas quem quiser também pode te encontrar, né? Deixa sua rede, eu também vou deixar na descrição do vídeo. Isso, né? Roberta Câmara, .terapia, no Instagram. Eu pretendo em breve ter um canal no YouTube, né? Mas aí eu vou divulgar lá no meu Instagram, então me sigam lá no Instagram, eu tô sempre postando conteúdos, reflexões, né? Às vezes um pouco da rotina com os filhos, né? Porque eu acho que é importante também para incentivar ou inspirar, né, outras mães.
E foi um prazer, adorei. Pode me chamar mais vezes, que eu vou vir com muito prazer. Adoro trocar ideia e ajudar outras pessoas. Vai ser ótimo. Quem tiver dúvida, quem ficou aí com alguma questão que gostaria que a Roberta, né, respondesse, tanto pode enviar para ela, quanto pode mandar aqui pra gente, que a gente traz ela aqui de novo pra gente bater papo sobre outros assuntos, porque papo não falta, né, Roberta? Tem muito assunto pra gente falar. Isso. Então, espero que você tenha gostado, que você possa curtir, comentar, deixar sua opinião e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!